Vale a pena, Olá, no programa Em Discussão Especial de hoje, vamos falar de política de incentivos fiscais do governo do estado de São Paulo. Eu recebo aqui nos estúdios da Rede Alesp o senhor Alfredo Maranca, que é presidente do Sinafresp, e o Vitor Lins, que é agente fiscal de rendas do estado de São Paulo. Sejam bem-vindos ao programa Em Discussão. Vamos começar. O que é exatamente a política de incentivo fiscal do governo do estado? Prazer enorme estar aqui nesse programa. Eu queria cumprimentar a todos que escolheram esse canal, porque é um orgulho nosso. Política de incentivos fiscais é a forma como o governo escolhe o que cada um deve pagar, a parcela de cada um deve pagar. A primeira ideia que se tem é que todo mundo deve pagar igualmente, todo mundo deve pagar a mesma coisa. Isso é fácil quando são pessoas. Quando são bens materiais, o ICMS não se dá sobre pessoas, se dá sobre comércio, é mais difícil. Você não sabe se a caixa de fósforo deve pagar a mesma coisa que o contrato de seguro e o contrato de transporte. Quer dizer, são coisas tão diferentes. A casa de shows e a creche deve pagar a mesma carga tributária. É muito difícil você avaliar esse tipo de coisa. A única forma que a gente tem para avaliar esse tipo de coisa da parte do governo deveria ser olhando para a Constituição, para os valores da Constituição. O artigo 170 da Constituição, ele traz uma série de valores que serve para nortear o órgão público que vai tomar essas decisões. Fala lá, você tem que privilegiar a livre iniciativa, o pleno emprego, coisas que já estão pré-determinadas. E outros artigos da Constituição que podem dar alguma dica. Na prática, a coisa acaba sendo um pouco diferente, quer dizer, a coisa desanda e sai do controle, quer dizer, esses benefícios podem não se dar adequadamente, é esse que é o problema. Agora, qual que é o critério usado para essas empresas, para a escolha dessas empresas? Sim. Bom, queria dar uma saudação aqui para o Guga e para os espectadores. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Vitor. Tentando unir a primeira com a segunda pergunta, a tributação ela consiste em retirar valores, circulação econômica do mercado e trazer para o Estado, né? Esse fluxo se chama tributação. Então, benefícios fiscais ou isenções são sempre uma mitigação desse fluxo. Então, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem 3 tributos, 3 impostos, né, que compõem a nossa arrecadação tributária. O ICMS sobre bens, sobre circulação de comércio e serviços, como de telecomunicação, o IPVA, que todos nós conhecemos, e o ITCMD, que é de doação e herança, transferência de patrimônio. Sem custos transacionais. Então, com esses 3 tributos, o Estado consegue, reduzindo o fluxo de dinheiro que sai da economia para o setor público, ele tenta incentivar ou não setores. Então, por exemplo, nosso principal peso tributário é o ICMS, que, pegando assim de janeiro até mês passado, deu mais ou menos 81% da carga tributária do Estado. Então, esse é o principal mecanismo que o Estado tem para incentivar o seu setor produtivo, retirando pesos tributários, custos. Então, na hora do Estado escolher quais são os setores que vai dar esses incentivos, ele sempre tende a querer ver aqueles que ele quer impulsionar, provavelmente com análise com relação à repercussão econômica, né? O Estado, como ele tem que prover o bem-estar de todo mundo que aqui vive, ele costuma selecionar aqueles setores que devem catapultar mais. Isso costuma ser a prática, quando não, pelo menos está suportado na teoria. Agora, existe algum critério ou realmente é muito teórico, muito de cenário atual? Vamos dar um incentivo para aquele tipo de empresa. Como é feito hoje? Tem algum critério? É uma mistura de muitas coisas. O ICMS, que é o principal tributo estadual, ele tem os benefícios legais, assim, ele tem benefícios legais e benefícios ilegais. Esses ilegais foram legalizados, por isso que eu estou falando deles agora. Mas os benefícios legais, eles são dados pelo CONFAS. Precisa da unanimidade dos estados para determinar o benefício desse. É tão difícil para se obter um benefício desse, que só conseguem benefícios desse tipo lá no CONFAS, coisas que realmente não tem a menor dúvida. Pegando uns exemplos da lista, cadeira de rodas, alguém vai querer tributar isso, ou próteses médicas e remédios para
câncer e para AIDS, só para essas duas doenças. E são coisas extremamente restritivas. Até tinha um problema um tempo atrás com a isenção para carros de portadores de deficiência. Quer dizer, essa isenção ela foi mitigada. Teve um tempo que ela só podia ser dada para carros até 1.000 cavalos, 1.000 cilindradas. E aí o carro não podia nem ter direção hidráulica. Ele falava assim, mas isso é um absurdo, vocês inutilizaram a isenção, porque eles querem reduzir ao máximo. E, ao mesmo tempo, as isenções que são dadas à revelia do CONFAS pelos estados, elas atendem a grandes contribuintes, porque elas têm critérios políticos. À medida que os governadores eles tomaram para si o poder de dar esses benefícios, não ouvindo as secretarias da Fazenda, os corpos técnicos, elas acabam atendendo a diretrizes políticas. Então, você tem aí para grandes setores da carne, ou aquela isenção que foi dada no Rio Grande do Norte, por exemplo, para querosene de aviação, mais ou menos isso. Quer dizer, há um interesse em se dar a isenção para querosene de aviação no Rio Grande do Norte, aí, de repente, todos os outros governadores acabam de dar a mesma isenção para que inclusive aqui no estado de São Paulo, recentemente inclusive também, aqui no estado né? de São Paulo, para que o comércio do querosene de aviação não se desequilibre completamente. Quer dizer, fica um estado assim, meio sujeito às isenções do outro, né? A gente está vivendo um imposto todo interligado. O crédito de uma região é usado na outra. O ICMS ele tem problemas terríveis. Na verdade, eu nem diria assim que a gente tem muitas isenções aqui, muitos benefícios fiscais, mas eles são ruins. O ICMS ele tem um conjunto ruim de benefícios fiscais. Um exemplo claro é medicamentos, eu acho. Medicamento é um produto que deveria ser isento. Deveria ser até subsidiado pelo Estado, quer dizer, ninguém usa recreativamente aí medicamentos, antibióticos, etc. A gente precisaria a política fiscal do ICMS, se fosse feita pensando todos os seus valores, teria que olhar, esse setor deveria ser isento. Mas não é isso que é feito, ela é dada mais ou menos no correr das coisas e os benefícios se atropelam uns aos outros e a briga pela arrecadação acaba impedindo outros benefícios mais importantes para a população de serem dados. Quem sabe isso mude com a reforma tributária. Isso que o Maranca comentou, que a gente chama de guerra fiscal. Quando um estado ele começa dando um benefício fiscal para uma empresa, você tem, então, incentivo para as empresas saírem de onde estão e se instalarem naquele estado em que concedeu o benefício. Assim sendo, todos os estados entram numa corrida para dar também o mesmo benefício, né, para não perder a atratividade de investimentos, e é o que a gente chama de... A guerra fiscal é o que a gente pode chamar de uma corrida para o poço, porque todos os tesouros vão cada vez mais flexibilizando a sua arrecadação, e assim, isso é dinheiro do contribuinte, né? Isso é um dinheiro que deveria ir para os cidadãos e tal. Existem benefícios fiscais que têm muito propósito para a sociedade, mas quando a gente fala em guerra fiscal, a gente está justamente falando de quando dá errado essa sistemática. Agora é muito interessante, né? A gente até discutia nos bastidores, todo mundo se acha apto a falar de incentivo fiscal, né? Por que esse tema ele gera tanta polêmica? É para gerar mesmo, porque ele se refere a valores, depende dos valores da população. Uma coisa que representa bem os valores é, por exemplo, a cesta básica. O CONFAS, ele determina que cada estado pode escolher alguns produtos para ter a alíquota de 7%. O estado que determina quais. E cada estado tem os seus valores representados naqueles produtos. Então, por exemplo, a farinha aqui não está na cesta básica. No Nordeste está, ela é importante. Quer dizer, no Rio de Janeiro eles colocaram o protetor solar na cesta básica, e foi até motivo de piada dos outros estados, de brincar, mas é importantíssimo, entende? Faz parte da cultura da praia, tem coisa, é importante para o turismo do Rio de Janeiro, e cada estado tem ali os seus valores representados, quer dizer, e por isso que precisa o legislativo compartilhar disso. Por isso que no primeiro mundo, quem dá benefícios fiscais é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem perdido aqui esse papel. E eu vejo que ele tem retomado. Seria a importância de tentar resgatar isso? Fundamental, fundamental. Não só depois que a coisa aconteceu com o Tribunal de Contas, né, mas também antes, né, quer dizer,
corroborando os benefícios ou até mesmo por decreto legislativo dizendo não, esse benefício aqui a gente acha que não tem que ter. Vocês, como entidade, de repente encampam essa questão? Tem conversado com alguns deputados? Como é que tem acontecido essas tratativas? Claro, não, lógico, porque nós como sindicato dos agentes fiscais de renda aqui do Estado de São Paulo, a gente representa o corpo técnico, e o corpo técnico, às vezes, ele fica insatisfeito, mas ele não quer se opor politicamente ao governador. Existe uma hierarquia muito firme, mas ele tecnicamente acha que algumas isenções não deveriam estar sendo feitas. E aí o próprio sindicato acaba sendo o meio de veicular essa informação aos deputados. Isso até a gente quis criar durante muito tempo institutos para analisar os dados, porque não é tão fácil saber onde estão os benefícios. Os benefícios eles não são muito claros, né? Tanto que as avaliações, muitas vezes, são subestimadas, as avaliações do quanto que há de perda fiscal. Existe perda fiscal em outras coisas que não estão muito claras, por exemplo, você não tributar ou não fiscalizar algum setor, ou fiscalizar de maneira, assim, pouco detalhada outro setor, ou outro setor não está abrangido pela tributação. Então, você tem formas assim de escapar ao tributo que são mais sutis, e isso é muito ruim. Quer dizer, e isso também é renúncia fiscal. Isso faz com que, por exemplo, a nossa carga fiscal hoje seja muito abaixo da carga fiscal internacional. A gente tem aqui uns 30 e poucos por cento do PIB de carga fiscal. Se você for pegar, por exemplo, Luxemburgo, que é paraíso fiscal. Luxemburgo é um paraíso fiscal. É 41%. Como é que eles conseguem 41%? A gente não aguenta nem esse daqui nosso que é 30 e poucos. A gente não aguenta esse nosso que é 30 e poucos porque ele é totalmente mal ajambrado. Quer dizer, ele cobra das pessoas erradas, cobra excessivamente das pessoas erradas e deixa de cobrar de outras pessoas. Esse arranjo tributário, né, ele tem que ser feito de uma maneira mais adequada. Ele feito de maneira adequada não dói para ninguém, todo mundo paga bem. A carga tributária brasileira, ela tem um peso bastante significativo, né? Mais ou menos 1/3 do PIB, mas esse valor ele é na média. A gente vê que como mais ou menos quase chega a metade, 40 e poucos por cento da carga tributária é sobre consumo, a gente tributa sempre com alguns parâmetros de riqueza, porque se pretende sempre pegar quem tem mais capacidade contributiva. Então a gente pode tributar consumo, patrimônio, folha de pagamentos e renda. Como o Brasil direciona muito da sua carga tributária para consumo, e patrimônio é uma coisa quase que insignificante, a gente tem que essa carga tributária média, ela na verdade é uma ficção. Para os 10% mais pobres, a carga tributária é muito maior do que isso, e para os 10% mais ricos, a carga tributária é muito menor do que isso. Então, a gente pode dizer que para certos segmentos, não precisa nem ir para Luxemburgo para falar de paraíso fiscal, não. O Brasil é um paraíso fiscal para certos segmentos da sociedade. Agora, alguns especialistas, eles criticam muito a falta de transparência do governo nessas políticas. É necessário que haja algum sigilo mesmo? Como funciona isso? Não, é necessário, o sigilo é necessário. O Estado, o fisco principalmente, ele tem muitas informações dos contribuintes e ele pode obter essas informações, ele tem acesso a essas informações com o compromisso de não ficar divulgando, porque se ele ficar divulgando, ele acaba divulgando também segredos industriais. Por exemplo, se eu pego um refrigerante que você quer saber a fórmula dele e divulgo para você todas as notas fiscais de entrada, tudo que ele compra e tudo que sai, você sabe fazer o refrigerante, você sabe como misturar aquele negócio. Então você não pode fazer isso. Então isso tem que ser controlado. Às vezes você usa uma matéria-prima que tem isenção fiscal e a pessoa de repente não pode tornar público que faz parte da tua receita, do teu... E por isso que a gente tem que distinguir, quer dizer, uma coisa é divulgar, outra coisa é passar para uma autoridade. Um deputado, o Poder Legislativo, ele é autoridade para controlar o Poder Executivo e para analisar o que o Poder Executivo está fazendo para saber se é certo ou está errado. Por isso que ele pode fazer CPI, por isso que ele pode fazer as suas audiências públicas. Ele tem que controlar o Poder Executivo, isso é a tarefa dele. O que não significa que, dada a informação para o Poder Legislativo, para um deputado, ele vai divulgar isso. Quer dizer, nem toda pessoa...
precisa só, eu acho, que haver uma maneira dessa informação ser passada e de se passar com a informação a responsabilidade pelo sigilo, que é um peso. Na Secretaria da Fazenda, os colegas, assim, a gente percebe que ninguém quer ter senha. Assim, fala, pelo amor de Deus, me dá senha só daquilo que eu quero fazer, porque se aparece um acesso a um banco de dados, e aquilo vaza, eu tenho que explicar por que eu acessei o banco de dados. Sim, sim. Toda vez que você acessa um dado, você se torna responsável pelo vazamento dele. É uma questão bem delicada. É né? terrível, quer dizer, é melhor não saber, quer dizer, mas evidente que isso é o ônus de algumas pessoas que vão fazer o controle. Quer dizer, se você vai fiscalizar alguma coisa, você tem que acessar os dados e tem que se responsabilizar por aquele sigilo. Agora, vocês dizem, né, no ponto de vista técnico, é melhor não saber, mas você não acha que a população deveria ter acesso a isso? Vendo por um outro lado, né, não pelo lado técnico, que você explicou com bastante embasamento, porque tem o sigilo. Mas e a população, né? Pois é, então aí que está. Precisa ter um intermediário que vai poder compilar esses dados e neutralizar. Você não precisa dizer o nome de quem está comprando, quem está vendendo, quais são exatamente as mercadorias que são compradas por aqui. Não revele nenhum segredo industrial nem nada disso. Mas dizer que indústria de tal setor tem pago 30%, benefício tal. Essa compilação é muito difícil de se fazer. E, na verdade, o Poder Legislativo está certo de pedir para o Poder Executivo, de forçar o Poder Executivo a fazer isso. Os relatórios que são feitos pelo Poder Executivo são muito detalhados e muito bons, mas eles são detalhados e bons para o Poder Executivo. Lendo, do jeito que está feito, ele serve para você arrecadar. Então, fala lá, por exemplo, o setor de pneus arrecadou em maio tanto, em junho tanto, tem coisa aí, você sabe se aumentou, diminuiu e fica atrás disso. Mas como é que você vai ver os benefícios com esse tipo de dado? Inclusive, sobre o assunto, recentemente, os deputados Paulo Fiorilo e Barba, ambos do PT, protocolaram, né, uma ação na 4ª Vara de Fazenda Pública que gerou uma liminar exatamente sobre o assunto do sigilo. Né? Feita a ressalva que o Maranca fez sobre a necessidade de sigilo industrial, e isso é realmente muito importante, é claro que a sociedade precisa de transparência, porque, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o próprio governo divulga, através dessa lei, o próprio governo divulga, né, suas pretensões e seus panoramas. A gente tem que, no ano passado, mais ou menos 15 bilhões, 15 bilhões foi o montante total em isenções, em benefícios fiscais. Esse ano a projeção deve ser para 16 e para o ano que vem já 17,4 bilhões, só de ICMS, que é mais ou menos 11% da arrecadação. Quer dizer, esse montante é 11% da arrecadação de ICMS. Se você botar junto as outras, e todos com IPVA incluso e tudo, a gente tem mais ou menos uns 20 bilhões. Aí a sociedade quer saber, isso gerou quanto de emprego, qual foi o retorno que a gente teve, porque isso aí, de novo, quando a gente dá benefício fiscal, você está tirando dinheiro que era para estar no cofre público, e isso aí é saúde, educação, as atividades finalistas. Até porque é uma finalistas. questão bem interessante, né? O que esses 20 bilhões poderiam fazer no orçamento do governo do Estado, na saúde, na educação, né, em geração de infraestrutura pública, etc. e tal, né? Então, o peso é esse. Será que dentro dessa balança, ou essa recusa fiscal, ela dá mais benefícios em termos de desenvolvimento econômico, ou esse dinheiro vivo no orçamento do governo do Estado não poderia ser melhor? Talvez, é uma análise. A gente fez um trabalho sobre o benefício da carne aí um tempo atrás e continua a mesma coisa. Quer dizer, foi mitigado um pouco, mas continua tão ruim quanto. Não havia benefício, a partir de um determinado momento foi zerado a tributação na carne. E para que foi feito isso? Eu imagino que seja para diminuir o preço da carne. Sim. Não diminuiu. Não diminuiu. Só aumentou. Quer dizer, aumentou o lucro do produtor. Então, está errado. Quer dizer, está errado. Tem alguma coisa errada nesse raciocínio. Quer dizer, o benefício ele não deu certo. O benefício não é para beneficiar um produtor de carne que vai assimilar aquilo que era pago como tributo como lucro. Não deveria ser isso. Né? Ele deveria ser repassado ao produto. Se não é repassado ao produto, ele tem que ser revisto. Tem que voltar atrás. Quem sabe volta o preço que era antes. Sim, exato. E é até capaz que volte, sabe? Porque e não devia ter uma lei acessória que obrigasse, né? A pessoa teve tanto de isenção,
o preço tinha que cair para o consumidor final em tanto, né? Não pode isso? Não... Deveria ter uma lei para instituir esse benefício. Ele foi instituído por decreto, né? Isso aí também não deveria ser feito. Quer dizer, os benefícios eles deveriam ser homologados ou até criados pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo é que deveria fazer esse tipo de coisa. Porque ele representa a sociedade de maneira mais aberta e direta, né? Quer dizer, ele que ouve o tempo inteiro um monte de eleitores. Imagino que o caminho seja legislativo, seja mais alguma coisa no sentido de trazer mais rigidez no processo de escolha do governo na hora de dar benefício ou não, porque a gente já tem um pouco da história de quando você tem preços tabelados por lei, geralmente essa coisa não vai tão bem. Entendo. E os outros países, como lidam com a história do benefício fiscal? Tem algum modelo que vocês achem excelente lá fora, que o Brasil podia ter copiado? Como é o cenário internacional? Então, isso que eu estava conversando, depende de que país você olha, né? Quer dizer, tem exemplos horrorosos, assim, Sim. que deixam a gente aliviado, e exemplos maravilhosos, gente que a gente gostaria muito de imitar, por exemplo. Em todos os sentidos tributários, por exemplo, a Estônia é um exemplo fantástico de tributação. Eles têm uma tributação totalmente eletrônica, uma relação com o contribuinte totalmente desburocratizada, uma coisa que é inovadora em todo mundo. Nos Estados Unidos, sabe, em Minnesota, tem um instituto chamado Instituto de Excelência Fiscal, que fala lá os 6 princípios pelos quais a tributação tem que se dar. Se todo mundo ouvisse aquilo, seria fantástico. Ela tem que ser, primeiro, transparente, quer dizer, você precisa saber o que simples, quer dizer, simples de arrecadar e simples de pagar. Para os dois lados ela tem que ser simples. Ela tem que ser direta, ela tem que ser ligada. Sempre que possível, você vai fazer uma arrecadação porque você precisa de hospitais, então faça isso aí direcionado já. Esse dinheiro vai carimbado lá para o hospital. Não tenta desviar porque vai dar besteira no meio do caminho. E uma série de diretrizes como essas. Sabe que até o Banco Mundial, o FMI, eles ficam correndo o mundo inteiro tentando fazer esse tipo de trabalho. Mas existem exemplos assim catastróficos no mundo também. E a gente sabe aí dos livros de história, revoluções contra os impostos, né? Teve na Revolução Francesa, eles eram contra aqueles impostos, teve na Revolução Americana de Independência, eles afundaram navios, tal, por causa do chá, tem umas histórias assim. Pouca gente sabe, no século XXI tem já 85 revoluções acontecidas por locais. Tudo pela questão fiscal? Tudo pela questão fiscal. Claro que mistura, porque aí o governo perde legitimidade, começa a brigar com o governo, mas 85. Nesse ano tem 3. Teve numa cidade perto de Buenos Aires, teve na Venezuela, teve no Quênia. E no Quênia é um negócio engraçado, porque lá no Quênia foi sobre combustíveis. A tributação de combustíveis, ela é característica, assim, essa tributação pesada de combustível é característica do terceiro mundo. E você vê que aqui é pesado o combustível. Porque é aquele negócio de você pegar o cara por onde ele não tem onde escapar. Classe média não tem como não usar combustível. Entende? Combustível é o tipo da tributação muito fácil de fazer. E foi onde aconteceu. No cenário internacional, a gente tem que, assim, 3 são os bons motivos para você conceder benefícios fiscais. Você tem que dizer que é um motivo político, que o setor a ser beneficiado ou faz sentido dentro da segurança estratégica do país, ou você tem uma repercussão econômica que vai, no final das contas, fazer a economia circular e sempre de olho nos últimos colocados do extrato social. E você tem que também dar benefícios quando o setor econômico tende a ser exportador e, de preferência, com bastante valor agregado. Então, a gente, no caso brasileiro, faz sentido a gente fazer benefícios que tendam a deslocar os investimentos do setor primário, o agronegócio, para o setor industrial, que tem maiores salários, gera mais PIB e mais renda per capita por trabalhador, né? A gente deixa uma economia mais sofisticada. Quem não entendeu que o segredo da gente se desenvolver não está entendendo o que está acontecendo. Então, assim, boas experiências internacionais são sempre aquelas que a gente se industrializa. O próprio Brasil, no século passado, teve
mais ou menos na metade do século, uma boa experiência nisso. E quando a gente fala de melhorar a vida dos menos favorecidos, um modelo interessante é um modelo canadense que, bom, é sempre um dilema, né? Você tributar consumo, porque o consumo você tem mais clareza do que está acontecendo, então é mais difícil a sonegação acontecer aí. Então, por um lado, tributar consumo tem seu valor. Por outro lado, você sempre incorre no problema de botar a carga justamente, a repercussão naqueles que gastam quase toda a sua renda no consumo. E o modelo canadense ele faz o quê? Você consegue ter de volta, numa estrutura de benefício fiscal, você consegue ter de volta a carga tributária que repercutiu em você na hora de comprar. É como se a gente fosse aplicar no Brasil, seria como se fosse o sistema da nota fiscal paulista, só que em vez de voltar só um pouquinho, voltaria quase tudo que você gastou em tributos, desde que você tivesse num cadastro que diga que você realmente está dentro daquele rol menos favorecido. Agora, deixa eu fazer só um comentário, mas fazer uma contrapartida, porque a gente estava falando muito mal do executivo, bem do legislativo e tal, e que o benefício, tem um benefício fiscal sobre IPVA agora, feito, né, pela Beth Sayão, que está para ser com o governador, que veja como é que é complicada essa coisa de benefício tributário. Ele faz o seguinte, benefício para o IPVA, um desconto no IPVA para quem não tem multa, entende, nos carros. Entende? Assim, se você não tem multa, você tem benefício de 10% no primeiro ano e assim vai crescendo nos anos seguintes. Parece uma ideia, mas olha como é que a complexidade tributária ela é nociva e ela aparece do nada. Você faz esse benefício. Esse benefício, quem é multado não é o carro, é o motorista. O motorista, ele pode não assumir a multa ou pode assumir. Então você faz o seguinte, faz uma coisa dessa, o que vai acontecer? Os motoristas eles começam a assumir multas e não o proprietário do carro que fica isento e vai se beneficiar disso. Tá... E aí você cria um mercado secundário de comprar esse tipo de ônus, de multas, e essa coisa vai crescendo cada vez mais e você cria uma distorção no segmento. Quer dizer, você não está valorizando o bom motorista, na verdade você vai abrir caminhos que aconteça coisas fraudulentas. Esse Instituto de Minnesota, de Excelência Fiscal, ele tem isso como um outro princípio. Ele fala assim, você nunca deve sempre tomar cuidado para não distorcer a decisão do operador econômico. Quer dizer, na hora que você vende o carro, o preço do carro, você sempre acaba esbarrando nesse princípio de tentar distorcer e provocar o caos. Existem dois tipos de lei. As emanadas pelo poder público e da oferta e demanda, né? E só valem as últimas, no final das contas. Se você disser que não, por exemplo, você quer incentivar a cultura e falar nenhum livro pode custar mais do que qualquer valor. R$10. Você vai ver que todos os livros que custam, por exemplo, 100, vão ser picados em 10 volumes, de novo para cair. Ou como na reforma tributária, fala assim, você não vai ter uma alíquota só para todo mundo. Igual, só que aí você começa, não dá para fazer isso. Eu falo, não, agora eu vou fazer uma redução de base de cálculo, não é alíquota. Quer dizer, é a mesma coisa. Exato. Afinal, é o jogo dos números, né, que acaba persuadindo as pessoas. Exatamente. Né? Agora, na visão de vocês, nós estamos chegando nos momentos finais do nosso programa. Qual que é a saída para o Estado de São Paulo na questão do incentivo fiscal? Eu acho reforma tributária, gente. A gente precisa desesperadamente dessa reforma tributária. A gente tem uma reforma tributária já pronta no Senado, uma pronta na Câmara. Alguma coisa tem que sair dessa reforma tributária já, senão a gente vai perder uma janela histórica. Sabe o que acontece? A gente, sem reforma hoje, o mundo, em média, está crescendo 3%. Mais ou menos. A gente tem previsão de crescimento para o ano que vem de 0,8%. Esse 2,2% que a gente não está crescendo é uma janela que nunca mais vem. A gente nunca mais vai ultrapassar os outros. A gente vai precisar, se você está achando que mais para frente ele vai ter 3%, a gente vai ter 5,2%, a gente não vai acontecer isso aí. Essa oportunidade de crescimento, o mundo inteiro vai crescer e nós não. A gente vai se tornar mais terceiro mundo. Isso significa o seguinte, toda vez que a gente cresce menos do que a média mundial, e a gente está fazendo isso pela falta de reforma tributária, nós não somos emergentes, nós somos submergentes. Nós somos um país submergente sempre que nosso crescimento for menor do que a média mundial. 0,8% não é tolerável mais, a gente precisa de reforma tributária já. Espero que a gente consiga fazer isso. E industrialização. A gente tem que entender que é esse o caminho do Brasil, isso gera mais renda, distribui-se mais e
você consegue trazer mais educação, a indústria gera um monte de aparato econômico em volta que beneficia a sociedade como um todo. A gente tem que pegar políticas que incentivem esse deslocamento, porque a gente nosso país não pode ser uma grande fazenda em que o povo vai mal e, enfim, o poder econômico fica concentrado na mão de pouquíssimos. Quero agradecer a participação de vocês nesse programa Em Discussão. Até um próximo encontro, viu? Obrigado. Muito obrigado. Este foi o programa Em Discussão especial. A gente falou de políticas de incentivo fiscal no estado de São Paulo. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até nosso próximo encontro. Valeu! Vale a pena.